gravando? A gente gosta de começar aqui nesse pier, né? Nesse pier, bonito aqui, né? É. Hoje é 4 de junho, segunda-feira. Hoje está começando nossa série de workshops. Para você participar do workshop, é um evento gratuito online. Você só tem que entrar em planocanadá.com, coloca o seu nome e seu e-mail que a gente vai mandar o link com a gravação do workshop. Workshop, você clica no link, você assiste a gravação no horário que você quiser na sua casa. Vão ser 3 workshops. Um hoje, começa hoje, a gente vai dar um tempo para todo mundo assistir até amanhã, até terça-feira. Na quarta tem mais um workshop e na quinta o último workshop. Ou seja, semana de workshop gratuito aqui para quem acompanha, segue a gente aqui no YouTube e que está na nossa lista planocanadá.com. Caio, acho que não tem como passar por cima do assunto do momento no Brasil. O Brasil está num caos. Tá uma bagunça o Brasil e a gente tá com um workshop, é engraçado, esse workshop a gente não gravou na semana que os caminhoneiros entraram em greve, a gente gravou antes dos caminhoneiros entrarem em greve, então a gente já faz assim mais de uma década que a gente vê o Brasil indo para um abismo. É meio redundante falar isso para quem está no Brasil. O pessoal sabe, o pessoal está trabalhando, o pessoal mora no Brasil, o pessoal sabe como que é morar no Brasil. Então, pessoal, o que a gente gostaria de falar é o seguinte, a gente recebe muita mensagem do tipo: Caio e Guilherme, que garantia que eu tenho de vir para o Canadá? Vou fazer um college no Canadá, uma faculdade no Canadá, uma pós, ou mesmo eu vou emigrar para o Canadá. Que garantia de sucesso que eu tenho? Então a gente gostaria nesse vídeo de devolver para você a seguinte pergunta: e o risco Brasil? Qual é a garantia que você tem de morar no Brasil atualmente? Qual é o futuro que você tem de morar no Brasil? Então, qual é o risco Brasil? Eu acho que esse é o tema principal, a mensagem principal desse vídeo, porque a gente está começando com essa série de workshops que é exatamente como sair do Brasil. Porque até algo que a gente comentou num vídeo recente, só vou mencionar aqui pra gente linkar nesse assunto, que a maioria das pessoas, quando elas estão pensando no Plano Canadá, você está assistindo esse vídeo, você está acompanhando você está vendo como é que funciona essa questão de você sair do Brasil, você sempre considera, e o risco do Canadá? E o risco do meu Plano Canadá? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? Eu ouvi algumas pessoas falando isso, eu ouvi algumas pessoas falando aquilo, só que você também tem que considerar, e o risco de você ficar no Brasil? Você, ao mesmo tempo que você questiona, e você pensa na possibilidade que alguma coisa pode dar errado no seu Plano Canadá, você também tem que questionar o oposto. E se você ficar no Brasil? E o risco do Brasil? Qual é o preço que você vai pagar de ficar no Qual é o Brasil? preço? Você está se questionando isso também? Você não pode só questionar um outro lado. Questione também o risco Brasil. Cara, eu gostaria, vamos compartilhar com o pessoal que está nos assistindo a história do nosso amigo que teve um filho agora. A gente até gostaria de mandar um abraço pro Flávio. Parabéns, o Flávio teve um filho, ele colocou o nome do filho dele de Felipe, assim como meu filho. Então a gente gostaria de paralisar o Flávio e a Cris, a esposa dele, principalmente a esposa, né? Que o Flávio não fez nada, não, né? Flávio não. É sempre a mulher que tem Alguma que fazer coisa tudo, ele né? fez. É a mulher que faz tudo, né? 9 meses atrás ele fez. 9 meses ele fez, né? Ele teve que fazer alguma coisa, né? Então, parabéns ao casal, e o filho deles acabou de nascer. Então, Caio, conta pro pessoal aí o drama, né? De ter um filho nascendo agora no meio de um caos no Brasil. A gente tava conversando com ele mandou uma foto pra gente, e ele... Bom, eu não vou ficar entregando cidade, nada, porque a gente já falou o nome dele. E ele mandou uma foto de um supermercado no centro da cidade, uma cidade grande no Brasil. Não tinha mais verdura, não tinha mais legume, não tinha mais comida, porque os caminhões não estavam conseguindo entregar alimentação. Nossa, você está falando de entrega de alimentação e eu achei que tinha um urso aqui, que eu vi um barulho aqui, ó. O problema do Canadá é isso, pessoal, você tem que ficar perto com um urso, né? Então, você imagina, você tem um filho agora e você não sabe se você vai ter gasolina para levar o filho no pediatra, no médico ou mesmo no hospital, né? Caso o filho fique doente, alguma coisa. Você não tem dinheiro para comprar, às vezes, comida. Ele falou que já está faltando fruta perto da casa dele, fruta, verduras. Um absurdo, né? Esse é o risco Brasil. E sabe o que é interessante? Emendando mais uma história, você acabou de falar da história do nosso amigo, uma história mais antiga, mas que ainda tem um valor incrível hoje em dia. Quando a gente era criança, a gente tinha um vizinho que uma vez chegou pra gente, só uma vez ele fez isso. Ele chamou eu e o Caio e mais um outro amigo nosso e falou assim, ó, se vocês tiverem oportunidade, isso daí, pessoal, começo da década de 90, ele falou, se vocês tiverem
pessoal, se vocês tiverem chance, saiam do Brasil. Ele falou assim, eu quis sair do Brasil na década de 80, eu quis ir para os Estados Unidos na década de 80, o meu melhor amigo foi para os Estados Unidos, se deu bem nos Estados Unidos, eu acabei não indo porque o Brasil entrou num ciclo de inflação. Quem é mais velho, né, da minha idade, né, o Caio é um pouco mais novo, né? Lembra dessa época da inflação? O cruzeiro na época não valia mais nada, o cruzado não valia mais nada, teve diversas moedas, não valia mais nada, ele não pôde mais comprar dólar, não tinha mais condição de sair do Brasil, não tinha mais condição de ir para os Estados Unidos. Ele falou assim, ó, se vocês tiverem oportunidade, saia do Brasil quanto antes. Pessoal, eu tô falando de uma história do começo da década de 90 no Brasil. E é engraçado que essa história, ela continua super atual hoje. Acho que você não precisa mudar nada dessa história, ela continua valendo nos dias de hoje. Incrível isso, né, Caio? Já se passaram 30 anos quase dessa história e continua válida. Porque às vezes quem não passou por isso, ou, né, às vezes pela idade, ou não lembra, ou na época às vezes não se preocupava, que nem eu era muito jovem, na verdade os nossos pais passavam por essa dificuldade e eu não sabia da realidade, porque você é criança, você é muito jovem, você não consegue medir isso. Mas eu acho que o grande erro é você achar que o que está acontecendo agora é algo só temporário do momento, aí porque teve uma crise, porque teve o Lula que foi preso, ou isso, e daí veio... Vai ter eleição. Vai ter eleição, você acha que isso é só algo momentâneo. Agora é algo que vai passar. Mas isso é algo que vem acontecendo, isso daí nada mais é do que um reflexo de décadas do que vem acontecendo no Brasil, e que só vai piorando. Então, Caio, eu gostaria de adicionar um negócio, que na verdade é um artigo seu. Pessoal, em outubro de 2014, o Caio escreveu um artigo para o blog dele. O artigo teve 344 comentários dentro do artigo, né? Então, como que chama o artigo? Agora é Você no Canadá. E olha o que o Caio falou, pessoal, até permita-me rapidamente falar. Olha só, na época o Caio já falava o que a gente... Ops! Quem sabe faz ao vivo, caiu o papel no chão, hein, pessoal? Ó, aqui, ó, o Brasil, vocês podem acessar esse artigo, tá no blog do Caio. Até o Caio imprimiu aqui, ó, conteúdo e tal. Aqui, ó, agora é Você no Canadá, 10 de outubro de 2014. Agora é Você no Canadá. Olha o que o Caio falou aqui. O Brasil vai melhorar? Ele falou assim, ó, desde 1996, essa foi 92, essa foi a frase que eu ouvi dezenas de vezes quando demonstrava vontade de sair do Brasil. Desde aquela época até 2004, quando o Caio chegou no Canadá, o Caio chegou em 2004, observei que o Brasil só piorou. Em 2004 até os dias de hoje, o país só piorou ainda. Esse artigo é 2014, pessoal. Desde 2004 até agora, 2014, piorou mais ainda. Ó, sempre que eu ouvi a frase, eu confiava mais na minha opinião e na opinião dos nossos pais. É verdade, os nossos pais sempre... Os nossos pais sempre falam assim, ó, vai sai embora, porque a bomba vai estourar. Muita gente não quer que você saia, e os motivos são simples. Inveja, ciúme, saudade, tal. Quem gosta de você, apoia. E aí, olha aqui, pessoal, pra fechar. Você quer que leia aqui também, Caio? Não, que daí eu tinha muito que você tem uma vida ótima aqui. Sempre as pessoas falam, não, cara, você tem uma vida boa aqui, você tem emprego, não sei o quê. Eu coloquei assim, sim, eu concordo, eu tenho. E daqui 10 ou 20 anos? É esse o ambiente que você quer construir para sua família? Infelizmente, segurança, educação e liberdade profissional não é o ponto forte do Brasil, e na minha cabeça aquilo lá era uma prioridade. E daí, só para finalizar o post daqui, o que eu quero dizer com isso, tem várias coisas que é a respeito do post, e no final eu coloco assim, se um dia o Brasil tiver uma qualidade de vida comparada com a do Canadá, certamente não vai ser nessa geração e nem na próxima. E eu postei isso no meu Instagram. Ontem, antes de ontem, eu só tirei foto desse post, desses trechos, e eu joguei no meu Instagram. É impressionante a reação das pessoas. O post foi mais viral do que eu achei que fosse, porque as pessoas estão vivenciando exatamente o que está acontecendo no Brasil. Elas falam assim, esse post de 4 anos atrás, falando de 15 anos atrás, é tão atual. Parece que você escreveu hoje. Parece que você escreveu esse post hoje. Assim como é uma história do nosso vizinho no começo da década de 90. Sim. As coisas não mudaram no Brasil, pessoal. Então, a gente gostaria de terminar esse vídeo fechando dizendo o seguinte, e o risco Brasil? Tá bom, existe um risco Canadá? Óbvio que existe. Alguma coisa garantida de servir para o Canadá? Óbvio que não. Tem garantia de imigração? Óbvio que não. Tem garantia de emprego no Canadá? Embora tenha chuva de emprego aqui em comparação ao Brasil, é óbvio que não é garantido. Você tem que correr atrás do emprego. Mas
você calcule isso, coloque na sua equação na hora de você decidir o futuro da sua família, o futuro da sua vida e o risco Brasil. Não adianta só colocar o risco Canadá de um lado, coloque o risco... Risco Brasil quase caiu. Foi de verdade ou não? Não, tá pesado o Risco Brasil. Tá. Então, eu sou uma balança, né, cara? Dá uma olhada. Eu achei que fosse uma videocacetada. Eu sou uma balança. Aqui é o Risco Canadá. É. Coloca o Risco Brasil nessa minha mão aqui, ó, cara. Tá aqui, nessa aqui. É pesado o Risco Brasil. E eu acho que Isso também... foi um stunts, viu, pessoal? Foi um stunts, eu tô treinado pra fazer esse tipo de cena. Não tente isso em casa. Não tente em casa. Agora, porque... E também, pra finalizar, um erro que também você não pode cometer agora e que a gente vê que ao longo desses anos as pessoas cometem é não achar que não vai piorar. Porque tem a chance... A gente viu nesse post que eu escrevi, dos últimos, analisando desde 1992, que só tinha piorado a situação. Eu mesmo me surpreendi com o que está acontecendo no Brasil Exatamente. agora. Não imaginava que ia chegar nesse nível. É chocante. Sinceramente, é chocante. O que está acontecendo no Brasil é chocante. Um país tão rico, né? Uma natureza tão farta, né? Agricultura, gado, etc. O pessoal não tem nada para comer no supermercado. É muita incompetência do governo. Perdoe-me pelo comentário político. Né? É muita corrupção. Muita corrupção, muita incompetência. Para você limpar isso, demora muito tempo. Muito tempo. E precisa acontecer isso que está acontecendo agora. E às vezes até coisa pior. A gente não sabe o que vai vir ainda. Então, ó, caminhoneiros, ó, aqui, ó. Estamos com vocês. É isso aí mesmo. Tem que protestar mesmo. Esse governo ele precisa ser cuspido para fora. Porque pra gente, a gente quer que o Brasil melhore. Porque as pessoas vão continuar querendo vir pro Canadá. O Brasil ele não precisa piorar a um nível de Venezuela pra gente falar assim, que ótimo, agora todo mundo vai vir pro Canadá. Não. O Brasil normal, antes desse problema todo, eu acho que já era um ambiente que nem quando você vê, que nem quando eu vim, para vir pro Canadá. Já é um ambiente hostil, assim, de segurança. Segurança, quando você... economia, tudo assim, é uma coisa que é difícil de você aceitar. Sem greve, sem nada, já é horrível, né? Quem mora no Canadá sabe disso, né? Não dá pra comparar. E pra quem acompanha a gente, eu prometo, é só pra fechar agora. E pra quem acompanha a gente já há um tempo, sabe que a gente não fica fazendo vídeo falando mal do Brasil, a gente não tem esse costume. O foco nosso é ajudar você a vir pro Canadá, a gente dá esse tipo de orientação. Só que o que aconteceu essa semana foi bizarro, foi um absurdo, foi chocante. É triste a gente ver o que tá acontecendo no Brasil. Eu tô falando sério, assim, pra terminar, cara, já porque esse pessoal que tá assistindo o vídeo, o pessoal que tá assistindo esse vídeo, nesse final, é só o pessoal que curte a gente mesmo. Então, até o pessoal, continue falando, Caio Guilherme, né? Pessoal, dói no coração o que tá acontecendo no Brasil. O Brasil é o país que eu nasci, que eu cresci, que eu e o Caio crescemos, tivemos a nossa infância, a gente não quer ver isso. É óbvio que a gente não quer ver isso. E não acho que a gente queria ter feito isso. Ninguém quer sair do só pátria. Exatamente, ninguém que veio pro Canadá, a pessoa fala assim, não, eu quero sair do Brasil. Não. Porque você não quer sair, você não quer mudar, você não quer deixar a família, você não quer sair do lugar onde você nasceu. É lógico que a gente queria ter ficado no Brasil. Se o Brasil tivesse pelo menos segurança já dava, né? Você ainda consegue deixar essa parte, vamos supor, a parte mais econômica ou uma coisa aqui, outra ali, você consegue deixar de lado, você releva, sabe? Pelo menos a segurança, só que nem isso. Então, na verdade, o que o Brasil faz é expulsa as pessoas do país. Foi mais ou menos isso. Porque ninguém quer sair do país. Você não quer sair, você não quer perder, você não quer deixar seus amigos e familiares de lá, você não quer fazer isso. Entendeu? Cara, foi legal, não? Bacana, porque esse resto de vídeo aqui é pro pessoal que realmente curte a gente, né? Se você tá assistindo até agora, a gente gostaria de agradecer. Vocês são esse pessoal que provavelmente você já viu também o workshop, já deve ter até assistido o workshop. Né? Então, cara, vamos nem desliga a câmera, vamos continuar batendo papo? Vamos continuar conversando, cara? Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Então se inscreve em planocanadá.com, acompanhe o workshop essa semana. E não se esqueça, dia 11 vai ter abertura da área VIP, abertura de inscrições. Então um grande abraço, até o próximo. Tchau, tchau.